Olá, na paz, tudo bem? Pois é, nós vamos falar agora de uma história que eu vou ler para vocês, que está aqui em João 8, muito interessante, que não tem nada a ver com Maria Madalena, tá? Muitas pessoas falam que Maria Madalena é a mulher adúltera, mas aqui não fala, a Bíblia não está escrito isso. A mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Jesus estava ensinando para o povo no templo. E os escribas e fariseus, quem são esses? Os escribas são os que escrevem a lei. Os escritores, sábios, mestres, que conhecem, que têm sabedoria, que sabem ler e escrever. E os fariseus são aqueles que têm ministério, que estão ali, os sacerdotes, para ensinar, como Jesus estava ensinando. Eles teriam que estar fazendo isso. Não. Pegaram a mulher, trouxeram e jogaram lá no meio do templo e disseram para Jesus: esta mulher foi pega em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, Moisés, que as tais sejam apedrejadas, nos mandou, dizendo que Moisés mandou eles apedrejar quem fosse pego em adultério. Eles pegando a lei da terra para confrontar Jesus com a lei do céu. Porque a Bíblia diz, lá em João 8,15 e João 12,46, que Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. E o diabo, ele quer que Jesus entre em contradição, ele quer que Jesus passe por falso, por falsário. E é o diabo que está usando esses homens para acusar Jesus. Porque sempre que o diabo quis foi isso: provar para o mundo que Jesus não é o Messias, não é o Filho de Deus. E aí ele usa homens para desmentir a palavra, para ir contra a palavra. E eles estão tentando, porque aqui diz... Isto diziam eles tentando Jesus. Quem que tenta? Quem que veio para matar, destruir, mentir? Quem veio tentar? Ele. Ele persegue o tempo todo. E esses escribas e fariseus tão sábios na lei, tão sabedores da palavra, mas não entendia quem é que estava intentando eles a fazer aquilo, usando eles. Porque o diabo, ele faz isso. Ele pega o homem, ele expõe o homem e depois abandona eles sozinhos lá, como ele também está fazendo com essa mulher. Ele expôs essa mulher, entendeu? Para ela ficar ali passando aquele vexame, aquela vergonha. Porque o diabo, ele expõe e ridiculariza. Jesus perdoa e exalta. Isso diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com certeza, enquanto Jesus estava escrevendo com o dedo na terra, ele estava olhando para cada coração daqueles homens e vendo o pecado de cada um. Porque a própria palavra diz: tira primeiro o argueiro do teu olho para depois acusar, olhar o argueiro do olho do outro. Mas ninguém faz isso, né? E como eles insistiam perguntando. Endireitou-se Jesus e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra contra ela. Pode atirar. Se vocês não têm pecado, se acham tão justo, tão santo, a ponto de acusar alguém que está pecando, pode jogar. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Eram muitos, hein? Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Gente, o diabo estava colocando esses homens para acusar, para serem acusadores dessa mulher. E Jesus nessa hora estava libertando eles também, porque fez cada um olhar para dentro de si. Você vê que nenhum ficou ali para ficar falando: não, mas eu vi, eu peguei. Não, eles nem tiveram argumento. Cada um olhou para dentro de si, viu o seu pecado, porque a gente sabe o nosso pecado. E perante Deus não tem como mentir, perante Jesus não tem como mentir, porque ele nos vê como o homem não vê, ele vê a gente por dentro. Então cada um soltou sua pedrinha e foi embora. E com certeza com vergonha.
E o diabo ali estava perdendo, hein? E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse para a mulher: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Pensem bem, se fosse um de nós na situação dessa, como é? Como é? Porque nós erramos, né? Imagina aquele olhar bondoso, aquelas mãos de misericórdia, aquela bondade naquele olhar. Gente, não tem como. Todo mundo tem uma segunda chance. E Jesus veio para salvar. Ele não veio para julgar. Quem vai julgar é Deus, porque a gente não sabe depois o que aconteceu com essa mulher. Se ela continuou, se ela pecou de novo ou não. Eu acredito que não. Não sei se ela se converteu realmente, não. Porque depois disso, de tanta bondade, não é? Não tem como a gente não passar a adorar aquele mestre. A gente não passar a acreditar que existe um Deus bom que perdoa. Não é? Porque só a bondade dele, o perdão liberta. O perdão liberta. Então, a gente crê que ela foi liberta daquele pecado. Aqueles homens também foram, porque acho que cada um foi pensar no que estava fazendo. E o diabo colocou o rabinho dele entre as pernas e foi embora. Porque ele não conseguiu nada do que ele queria ali. Provar que Jesus era um falsário. E aqueles homens também estavam com inveja de Jesus, porque eles eram, que era para estar ali ensinando, e não estavam. Jesus estava porque era o lugar dele, tá? Ele, na verdade, queria, como ele quer que nós, como ele mandou ir de pregar o evangelho, ele quer que nós preguemos o evangelho. E não ele que tem que vir fazer. Mas como ele sabia o lado espiritual, ele conhecia o espiritual, e ele via o homem, tinha que ser ele mesmo, não podia ser outro. Não é linda essa história? E logo, logo vou estar falando de Maria Madalena, que não tem nada a ver com essa história da mulher adúltera. E como nós erramos. Gente, o que será que levou aquela mulher a fazer? Né? Vamos pensar, o que será que leva uma pessoa a adulterar? A cair em adultério, cair em pecado? Quem somos nós, né, para julgar? Ninguém sabe. Mas Jesus sabe, por isso que ele tem perdão para dar. E ele disse para nós imitarmos ele, para a gente perdoar também, não apontar e nem julgar. É orar pela pessoa, né? Ô Senhor, fulano está em pecado. Tira ela do pecado. Eu estou em pecado, me tira do pecado. Não é isso que nós temos que fazer? Amar o próximo como a nós mesmos. Pedindo pelo próximo, né? E é isso que Deus quer de nós. Tá? Então, logo, logo estou aí com mais uma história da Bíblia. Porque a Bíblia, ela mostra, ela ensina o poder de Jesus. E o quanto o diabo tenta, mas não consegue. Um beijo para vocês. A paz.